Cardoso. Muito bom dia a todos e a todas. Senhor presidente, exercício senador Valdemir Moca, a quem eu agradeço o gentil convite para participar hoje, nesta manhã, da Comissão de Meio Ambiente, audiência conjunta da Comissão de Meio Ambiente e também de Reforma Agrária e Agricultura. Senhores senadores e senhora senadora, muito bom dia. Senhor Luiz Ramires Júnior, senhora Elizabeth Carvalhais. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que, antes de ter sido eleito deputado federal, eu sou do setor florestal há exatos 20 anos. Estou no ramo florestal desde os primórdios da minha adolescência com minha família e investimos muito nesse setor em Minas Gerais e passamos a ver o potencial, mas também a ter um prazer em trabalhar nesse setor que gera emprego, que melhora o IDH das regiões onde há florestas, mas principalmente com renda e tributos para o país, não só do mercado doméstico, mas do mercado externo. Senhora Elizabeth, a senhora conseguiu, através de sua apresentação, transformar um setor que já é pujante, que já é forte e importante para a nossa economia, em algo ainda melhor. Meus parabéns. Foi muito bem apresentado, resultado da sua eloquência ao apresentar esse nosso setor. Poucas coisas precisariam ser acrescentadas à sua apresentação e entendo que nós temos aqui evoluir e aprender a partir disso. País que tem não só a produtividade de florestas, mas também extensão territorial adequada para este desenvolvimento, não reúne em outro lugar do mundo condições semelhantes. Só o Brasil tem essa condição e só nós temos esse momento para realizar tais investimentos. Portanto, vejo que nós temos hoje, na Frente Parlamentar da Silvicultura, uma missão muito clara, que é permitir que a indústria, que o setor florestal brasileiro possa desenvolver, possa crescer num ambiente de segurança jurídica, num ambiente propício aos investimentos, porque a demanda está clara, seja no setor de celulose e papel, de painéis, ou mesmo de carvão vegetal, que é onde eu comecei os meus trabalhos como executivo do setor, seja no próprio no setor de energia. Os Estados Unidos fez um acordo recente com o Brasil para que 20% das nossas fontes de energia elétrica fossem de energias renováveis, excluindo-se a geração hidroelétrica. Hoje as nossas fontes são aproximadamente 8%, e aí estão somadas a eólica, solar, e a própria energia gerada a partir da biomassa. Portanto, o nosso potencial de crescimento apenas na geração de energia a partir da biomassa é enorme e é o setor a fonte que mais rápido pode ser agregada ao sistema por conta da integração de onde há florestas e redes elétricas que permitam o crescimento da geração de energia. Portanto, algo que eu gostaria de acrescentar, acho que é realmente a possibilidade de gerarmos energia no país de forma competitiva, de fonte renovável e com investimentos que provavelmente saem muito mais rápido do que outros investimentos na área de energia. Eu peço licença, senhora Elizabeth, para comentar um número em relação ao fomento que o senador Blairo Maggi perguntou. Pelo menos em Minas Gerais, a informação que eu tenho, senador, e também a informação do Mato Grosso do Sul, onde estive recentemente, os preços variam muito, a renda do fomento florestal varia muito. Ela é uma renda complementar. Raras vezes é uma renda principal de uma fazenda, daquele pequeno agricultor. Em Minas Gerais varia de R$ 250 por hectare ano até R$ 700 por hectare ano. E no Mato Grosso do Sul tive informações que os números estão nessa faixa, talvez em torno de 500, principalmente na região de Três Lagoas, tendo em vista o grande crescimento do setor de celulose naquela parte do estado.
Muito bem. Em relação à Frente Parlamentar da Silvicultura, nós temos uma pauta legislativa que eu gostaria de tratar brevemente, que eu entendo ser de suma importância a integração dessa pauta com a pauta também do Senado. Nós temos hoje a concentração ou o tratamento da floresta plantada quase exclusivamente no Ministério do Meio Ambiente. Somente em janeiro desse ano, que com a aprovação do Plano Nacional de Florestas, começou-se a discutir a vinda da floresta plantada para o Ministério da Agricultura. A nossa avaliação, a nossa opinião é que a floresta plantada precisa ser tratada como qualquer outra safra. Portanto, exclusivamente no âmbito do Ministério da Agricultura, livre, desburocratizado, sem qualquer impedimento ao plantio e à colheita da floresta plantada, desde que, claro, respeitando todo o limite legal do Código Florestal, principalmente as áreas de reserva, as áreas de preservação permanente, que hoje já é algo que faz parte do dia a dia do produtor florestal. O reflorestamento também deveria deixar de ser considerado uma atividade potencialmente poluidora, como o senador Flecha comentou. Hoje ele ainda é considerado uma atividade potencialmente poluidora. E não faz sentido isso. O nosso setor, por conta até de erro de algumas empresas nesses últimos 20 anos, aquelas empresas de siderurgia que utilizam do carvão vegetal como base de produção, infelizmente cometeram, algumas empresas isoladas, não é a realidade do setor, algumas empresas cometeram erros e que, com isso, acionaram a ira do Estado no que tange o combate ao consumo de carvão produzido a partir de madeira explorada ilegalmente. E isso ensinou a esse setor uma lição. Mas daí a tratar o setor, ou tratar a floresta plantada como uma atividade poluidora, ou mesmo considerar que todo um setor prejudica o meio ambiente, está errado, como apresentou muito bem a senhora Elizabeth nessa manhã. E eu defendo uma opinião e defendo que a gente deveria tratar a questão da recuperação de áreas diferente do que tenho ouvido do Ministério do Meio Ambiente. Em minha opinião, o Ministério está tratando a recuperação de áreas degradadas e recuperação de áreas de reserva legal como uma coisa só. E, nesse momento, é ideal que o produtor florestal tenha o direito de recuperar áreas degradadas ou áreas já antropizadas ou até abandonadas com replantio de florestas exclusivamente para uso comercial, para os devidos fins comerciais que ele tenha necessidade para o desenvolvimento do seu negócio, e que as áreas de reserva legal que sejam recuperadas, mas não para fins comerciais. Pois ali são reservas legais que a gente precisa manter também um mínimo de biodiversidade, um mínimo de comunicação dos biossistemas, de toda a biodiversidade nacional dentro dessas áreas de preservação permanente e de reserva legal. Portanto, não considero, e estamos tratando isso na Frente Parlamentar como algo diferente do meio ambiente, não considero que é uma coisa só. A ministra falou em recuperar 12 milhões de hectares. Aquilo que for reserva legal, recuperaremos como reserva legal. Aquilo que for área de uso, área útil de uma fazenda, de uma unidade individual, seja recuperado com floresta, e que não precisa ser só o eucalipto. Nós podemos falar do pinus, podemos falar de outras essências que têm fins comerciais, quaisquer que sejam. E, nesse sentido, talvez eu não tenha observado o início da sua apresentação, senhora Elizabeth. O pinus é uma planta que também chama muita atenção pela sua utilidade comercial. Pinus é plantado no Brasil em 2 regiões, do sul e também um pouco na nossa região centro-oeste, não tem tanto mais, mas na região sudeste ainda tem um pouco em Minas Gerais. E ele, apesar do tempo de plantio, de produção ser mais longo do que o do eucalipto, a versatilidade do pinus é algo que merece destaque. Senador Valdemir Moca, o pinus, a partir da resina
que é extraída aos 8, 9 anos de idade de uma planta, como se fosse uma extração de seringueira, muito semelhante, produz uma resina que tem, a partir dela, mais de 3.000 produtos diferentes na indústria química, que vão desde do chiclete até a cera de depilação, óleos de diversos tipos para a indústria química. E a versatilidade desse produto é fantástica, e o Brasil tem um grande potencial, sendo hoje o segundo maior produtor mundial, depois da China. Nós precisamos tratar essa produção e defender essa produção para que o Brasil seja um grande expoente nesse setor. A terceira pauta, que é nossa pauta legislativa, é a criação de um certificado de crédito florestal que faça com que a madeira passe a ser uma commodity. A madeira precisa ser tratada como um instrumento que possa ser um instrumento financeiro também. Portanto, esse é um formato que nós entendemos que vai viabilizar o aumento dos investimentos no setor e criar um ambiente de segurança para quem investe com vistas a 6, 7 anos à frente. Uma outra discussão que nós temos é a questão da compra de terras por estrangeiros. Entendemos que um dos grandes impedimentos à expansão do setor florestal no país é a restrição de compra de terra, hoje, como está dado pelo parecer da AGU. Nós não queremos abrir o país para ser comprado por fundos soberanos ou quaisquer outros investidores estrangeiros que queiram dominar e só usar para fins particulares de cada nação. Mas criar um ambiente que esses investimentos que estão represados hoje, sejam liberados para que o país possa receber esses recursos e investir em florestas. Portanto, vamos defender e em alinhamento com a própria ministra do Meio Ambiente, a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, que já sinalizou que é uma pauta que interessa também ao Ministério da Agricultura. Além disso, temos também a PEC 215 hoje, que está em discussão na Câmara dos Deputados, que trata sobre a destinação de áreas indígenas e a demarcação principalmente. Hoje, pelo menos em alguns estados da nação, a demarcação tem sido objeto de conflito e também objeto de retração dos investimentos no setor florestal, mas respeitando todas as culturas, respeitando os índios no país, nós precisamos tratar os impactos dessa PEC ou da demarcação de terras indígenas na produção florestal. Por fim, apenas um comentário em relação ao carvão vegetal, que é um dos produtos que nós podemos extrair da madeira. Produzir o aço hoje no Brasil a partir do carvão vegetal permite, isso é um número já levantado pelo nosso setor, permite que possamos liberar na atmosfera, a cada tonelada produzida, em torno de 200 quilos de oxigênio. Porque a floresta cresce 7 anos liberando oxigênio e a produção com carvão vegetal não consegue consumir oxigênio suficiente para superar a geração, a produção que a floresta acumulou nesses 7 anos. E, além disso, a floresta consome quase 2 toneladas de dióxido de carbono a cada tonelada de aço produzido com carvão vegetal. Esses números, quando produzidos com carvão mineral, são exatamente o inverso. Daí a importância do setor florestal e da defesa desse setor para o crescimento da produção de aço no Brasil e para a melhoria dos nossos investimentos. Isso vale também para as termoelétricas, para gerar energia a partir da biomassa? Com certeza, senador, com certeza. Porque a termoelétrica a carvão mineral, ela vai essencialmente eliminar dióxido de carbono. A biomassa, ela produz o mesmo efeito. Vou encerrar, senador, imediatamente, colocando a frente parlamentar à disposição de todos, à disposição dos senadores e convidando a todos os senadores que possam também integrar a frente e fazer parte dessa nossa defesa do setor florestal. Muito obrigado.